Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KNGEL Responde, e hoje a gente vai responder algumas questões sobre continuidade. Para isso a gente primeiro precisa definir três regras, que são as regras para que a função seja contínua. Então a primeira é que a função ela tem que ser definida no ponto A. Quer dizer que se você resolver uma função no ponto A, ela vai resultar em um y. A segunda regra é que o limite da função, quando x tende ao ponto à esquerda, tem que ser igual ao limite da função quando x tende ao ponto à direita. Esses dois limites sendo iguais, vai nos dizer que existe um limite quando x tende exatamente no ponto. E a terceira regra é que a função definida no ponto A tem que ser igual ao limite de quando x tende ao ponto A. Então, se essas três regras são verdadeiras, quer dizer que a função é contínua no ponto A. Então, vamos responder a primeira questão. Nós temos aqui uma função. Essa função nos diz que se o x é diferente de 4, a nossa função vai ser igual a x² menos 16 sobre x menos 4. E que se o nosso x for igual a 4, nós temos que essa função é igual ao L, o limite. Então, nós primeiro vamos verificar a primeira regra, é que a função é definida em A. Então, de acordo com a primeira regra, nós temos que a função, quando ela for definida em 4, ela vai ser igual a L. A primeira regra está certa. Vamos agora verificar a segunda regra, de que os limites laterais são iguais. Então, a gente começa fazendo o limite quando essa função tende a 4 pela esquerda. Então, temos que o limite quando x tende a 4 à esquerda é igual a x² menos 16 sobre x menos 4. Nós precisamos desenvolver esse produto notável, x² menos 16, que vai nos resultar em x menos 4 vezes x mais 4, dividido por x menos 4. Podemos agora dividir o x menos 4 com x menos 4, que vai nos resultar em limite quando x tende a 4 pela esquerda de x mais 4. Aplicando o valor do limite aqui, nós temos que 4 mais 4 é igual a 8. Então, temos que o limite à esquerda é 8. Vamos agora fazer o limite quando ele tende a 4 pela direita. É da mesma forma, utilizamos a mesma equação, porque aqui na definição da regra, ele diz que x é diferente de 4. Então, tanto para x pela esquerda quanto x pela direita, vamos usar essa mesma equação aqui. x² menos 16 sobre x menos 4. A operação vai ser a mesma, o que vai nos resultar no mesmo limite de x mais 4, o que nos resulta em 8. Isso quer dizer que o limite à esquerda e o limite à direita é igual a 8. Então, nós podemos começar a verificar a nossa terceira regra, de que f de A é igual ao limite quando x tende exatamente ao ponto A. Então, nós temos que f de A é igual ao limite quando x tende a 4. E nós temos que isso é 8. Então, podemos dizer que essa função é contínua no ponto 4. Seguindo para a próxima questão, nós temos da mesma maneira definido que caso o nosso x seja diferente de 2, usaremos essa equação. E caso nosso x seja igual a menos 2, usaremos essa equação. Então, vamos verificar a primeira regra, que é se essa função está definida no ponto, temos que o nosso ponto é menos 2, pois é onde ocorre a divergência na função. Então, nós temos, como aqui diz que quando x é igual a menos 2, é 1, então temos que o valor da função no ponto de menos 2 é 1. Vamos verificar agora a segunda regra, os limites laterais. Nós temos que o limite à esquerda, que são valores
que se aproximam de 2, só que pela esquerda. São valores menores do que 2. Temos x1 sobre x mais 2. Podemos aplicar o valor da função aqui, o valor do limite. Menos 2 mais 2 sobre 1. Isso vai nos resultar em 1 sobre 0 à esquerda. Quer dizer o quê? Que quando o x se aproxima de menos 2 para a esquerda, são números muito próximos de menos 2, mas eles ainda não é menos 2, são menores. Por isso ele vai dar um número muito pequeno. Dando esse número muito pequeno, isso vai nos resultar em menos infinito. Porque 1 dividido por um número muito pequeno vai dar um número muito pequeno negativo, infinito. A gente agora resolve o limite à direita, quando x tende a menos 2 pela direita, são números maiores do que menos 2 e que se aproximam de menos 2. Temos a mesma equação para resolver. Isso vai nos resultar no mesmo equação 1. E agora temos um resultado diferente. São números menores do que... Quando nós subtrairmos esse número menos 2, que são números próximos de menos 2, à direita. São números um pouco maiores do que menos 2. Vai nos resultar em um número muito pequeno, mas positivos. Então temos que isso resulta em um infinito positivo. Portanto, a gente acaba de ver aqui que os dois limites laterais são diferentes. Então, isso já nos diz que a segunda regra foi negada e que essa função não é contínua no ponto menos 2. A gente pode continuar agora na terceira questão. E temos agora que quando x é diferente de 1, nós usamos essa equação. E quando x é igual a 1, nós temos 1. Vamos resolver primeiro a primeira regra. Quando f de 1 no ponto 1 vai ser igual a 1. Tudo certo até agora. Vamos verificar a segunda regra dos limites laterais. Limite quando x tende a 1 pela esquerda, nós vamos usar a equação de cima. X ao quadrado menos x sobre x ao quadrado menos 1. Precisamos simplificar essa equação. Isso vai nos resultar, como temos aqui o x aparece nos dois termos, nós podemos colocar o x em evidência. X vezes x menos 1. E aqui nós temos um produto notável, que seria x menos 1 vezes x mais 1. Podemos agora continuar. Aqui nós podemos cortar, dividir o x menos 1 por x menos 1. Vamos obter o limite de quando x tende a 1 pela esquerda, de 1 sobre x mais 1. Aplicando o valor do limite, nós temos que 1 mais 1 é igual a 1 sobre 2. Acabamos de obter o limite à esquerda. Precisamos achar o limite à direita, que é limite quando x tende a 1 pela direita, da mesma equação, x menos x, x menos 1. Nós vamos resolver da mesma maneira e vamos obter o mesmo valor, que seria x mais 1 sobre 1. E o que isso vai nos dar? 1 sobre 1 mais 1, que obtemos 1 sobre 2. Então, nós temos que a segunda regra é verdadeira assim como a primeira, e que os limites laterais são iguais. Nós temos que, quando fizermos um limite quando x tende a 1 da função, vamos obter 1 sobre 2. Agora nós precisamos verificar a terceira regra. Se o valor da função no ponto f de 1 será igual ao valor que nós obtemos quando fazemos o limite da função quando x tende a 1. Então, a gente tem, pela regra, é que f de 1 seria igual ao limite de quando x tende a 1. Nós temos que 1 é igual a 1 sobre 2.
acabamos de ver que isso não é verdade. Então 1 é diferente de 1 sobre 2. O que nos dá que a função não é contínua no ponto 1. Então essa função não é contínua. É isso, pessoal. Está ficando muito longo, então vamos deixar por aqui e a gente continua no próximo vídeo, responder as próximas questões.